A menopausa e riscos de transtornos mentais nessa faixa etária no público feminino. Recentemente foi publicado um trabalho da Universidade de Cardiff, no País de Gales, mostrando que 80% das mulheres durante o período da menopausa apresentam transtornos mentais. É um número grande. Para falar mais sobre isso, eu convidei e recebo agora a doutora Mônica Campanha, geriatra. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Mônica, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, Fernando. Mônica, uma coisa me chamou a atenção. Nesse trabalho científico, foi dito que 80% das mulheres apresentaram naquela população algum tipo de transtorno mental. Você percebe isso na sua prática clínica? Eu percebo, Fernando. Eu acho que qualquer profissional hoje que está atendendo e acompanhando essas mulheres em fase de climatério, menopausa, a gente recebe essas queixas com frequência de ansiedade, depressão, fadiga mental, o brain fog, que é o esquecimento. E isso não é de hoje. A mulher, ela sempre relatou que é um período, mentalmente falando, difícil, mas por muitos anos isso era atrelado ao ciclo de vida, às questões emocionais apenas ligadas a isso. O que mudou, que eu diria, é porque hoje a gente tem as comprovações do impacto real sobre o cérebro da deficiência desses hormônios. Então, se a gente pensa no eixo neuroendócrino da vida toda reprodutiva da mulher, nessa comunicação do cérebro com o ovário, é claro que isso vai sofrer um impacto se os ovários deixam de produzir seus hormônios. Né? Então, as ondas de calor, as temidas, né? Os fogachos, né? Eles são o impacto da alteração no hipotálamo, que é o grande regulador da temperatura corporal, após a deficiência dos hormônios. A falta do estrógeno, principalmente o estradiol, tem PET scan, que é a imagem cerebral que capta ali a glicose, que mostra que o estradiol é um dos principais hormônios que faz a entrada da glicose para dentro do neurônio. Então, na deficiência dele, essa fadiga mental que a mulher sofre tem muita relação com isso. Agora sim, você falou, né, depressão, ansiedade, diversos outros transtornos neuropsíquicos. E falando de tabu, né, propriamente dito, você que é geriatra, a gente sabe que, por exemplo, a população de agora, né, com 60 anos ou mais, vem de uma geração que entende da seguinte maneira: olha, talvez eu estar me sentindo triste ou talvez eu não estar muito bem, isso representa um fardo, isso representa um sinal de fraqueza. Então eu vou segurar firme o quanto que eu posso antes de aborrecer meus filhos, meus cuidadores, ou falar isso para o médico. Como é que você encara isso e como mudar essa chavinha para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida adequada com tratamento pertinente? Isso, e procurar recurso, né? Entender, porque essa faixa etária, ela vivenciou uma época em que essas alterações de saúde mental eram muito ligadas à fraqueza, como você falou. Então, o que acontece? Naquela época também os tratamentos eram muito agressivos para o dia a dia. E essa pessoa, ela achava que ela tinha que lidar com isso apenas com o autocontrole, sacudindo a poeira para melhorar, e não é. Então, hoje a gente tem que convencer essas pessoas de que, ainda que estejam num contexto difícil do envelhecimento, perdas que podem acontecer, falta de propósito, às vezes tem uma depressão por trás disso. E no idoso, essa depressão, ela se manifesta, às vezes, não da forma como a gente está acostumado. Às vezes você não vê a tristeza nítida na pessoa, mas você vê desânimo, você vê fadiga, você vê insônia, você vê alteração do apetite, e não tem ninguém, às vezes um familiar, para falar: gente, ele está deprimido. Ô, Mônica, acho que vai até além, né? Porque eu vejo na minha prática clínica, quando eu trato pacientes com hidrocefalia de pressão normal ou outras doenças neurodegenerativas, que a demência, ela faz diagnóstico diferencial com depressão. Exatamente. Então, assim, a depressão não é só uma alteração no humor, é também uma alteração no padrão cognitivo. Exato. Pô, ninguém quer ter um rótulo ou um diagnóstico de demência, sendo que, na verdade, não é demência, é depressão. Então, fica até uma coisa pra gente divulgar, né? Exato. Às vezes a família vem com a principal queixa de esquecimento. Você vai ver, é depressão. Né? E você falou aí da hidrocefalia, que a gente precisa mesmo divulgar. O que acontece? Às vezes a queixa é cognitiva, né? Também o que está acontecendo, a cabeça está ruim, será que é demência? Estou com medo de ser Alzheimer. E às vezes é uma coisa que tem tratamento, como a hidrocefalia, que vão vir com outros sintomas, né? A incontinência, alterações da marcha, enfim.
Agora sim, ó, quando a gente faz o recorte dessa nossa conversa para o público feminino, parece que não, mas a menopausa ainda tem seus tabus, né? Tanto para mulher como para homem, assim. Por que você acha que ainda esse período é tão cercado de mistérios? Olha só, se a gente pensar que 100 anos atrás, 1920, a expectativa de vida ela não chegava aos 50. Então a menopausa, ela era num período de quase fim de vida. Né? Coincidia, né? Exato, a mulher entrava na menopausa e ia morrer depois. Então ela ainda é muito atrelada a essa sensação de fim de vida, né? E como acontece que neurobiologicamente a mulher está passando por transformações difíceis, de forma súbita, porque o homem ele tem a oportunidade de ir vivenciando as alterações no organismo dele de forma mais lenta. A mulher não, com a menopausa, é a pele que muda, é o cabelo que muda, é o humor que muda, é o sono que muda, tudo de uma vez. Então, a mulher, às vezes, ela começa a vivenciar essa sensação de envelhecimento muito rapidamente. Eu achei muito bacana, Mônica, quando a gente estava conversando antes da entrevista, você fez um paralelo que eu acho que todo mundo acaba entendendo de uma forma bem simples. A mulher, entendendo isso como um processo natural da vida, né? Ela experimenta uma descida de elevador, então uma descida rápida. O homem tem a oportunidade de experimentar isso como se estivesse descendo uma escada. Exato. Então é um pouco mais lento, um pouco mais suave. Isso. E sabe o que isso nos faz refletir? A importância de mulheres e homens no relacionamento conversarem sobre isso. Porque, às vezes, a própria mulher não está se reconhecendo num corpo que ela, às vezes, não consegue mais gerenciar e comandar como ela fazia. E ela convive com um homem, um parceiro, que também não entende as mudanças dela e vai sofrer, às vezes, assim, com a dificuldade que ela está tendo. Então, só que como é um tabu... Sim, ele pode interpretar como falta de carinho, falta de atenção, falta de amor, desinteresse. Exatamente. E, na verdade, não é isso. Não é. É que o casal está passando por um momento. Lidar, né? Mas, às vezes, ainda tem mulheres que escondem dos seus maridos que estão vivendo esse período. Então, o relacionamento fica prejudicado e isso prejudica ainda mais o momento que ela está vivendo. Agora, Mônica, quando a gente fala de um tema bem interessante e picante, vamos falar de vida sexual e menopausa, o que é mito e o que é realidade, em termos de impacto da menopausa na vida sexual da mulher? Tá. E do casal, né? E do casal. É verdade que realmente a menopausa vai impactar a vida sexual da mulher diretamente por conta da deficiência dos hormônios, estrógeno, até a testosterona mesmo, que vai diminuir a libido, provocar ressecamento vaginal, mas tem um efeito indireto também por conta de todas as alterações que a gente falou. Uma mulher que não está dormindo bem, que está com a sua imagem corporal alterada, que está cansada, ela tem também uma diminuição desse prazer, às vezes da libido. Acontece que o que é mito é que não tem solução para isso. É mito que não tem recurso, é mito que a mulher, e aí nós já falamos da idosa, que a idosa não tem vida sexual ativa, não gosta, né? Então nós, profissionais de saúde, precisamos falar, reconhecer isso como um sinal de vitalidade e principalmente oferecer ajuda para essa mulher, porque a vida sexual não é secundária na vida de ninguém. Muitas vezes ela é assim um centro de desejos para o dia a dia ficar melhor, por exemplo, e a gente tem que levar isso em conta. Agora sim, além de reposição hormonal, então você citou aqui a questão do estrógeno, falou da testosterona, o que mais, quais são as outras opções que atualmente existem que podem ajudar nesse momento de transição da vida da mulher? Isso, então tem a reposição hormonal, como você falou, estrógeno e progesterona, principalmente a mulher que não tem contraindicação, hoje a gente sabe que os benefícios para a saúde óssea, cardiovascular são muito bons, Você sabe que na minha área, a única ponto que a gente presta atenção é se o paciente tem, por exemplo, um meningioma, uma lesão benigna ali que surge dos envoltórios do cérebro, dentro do crânio, que aí a gente não sabe, né? Se você não tirou a lesão e não mandou para a anatomia patológica, se tem receptor ou não para esses hormônios, né? Isso seria a única... Isso. Né? De maneira geral, uma história de câncer de mama, câncer de endométrio, tromboembolismo pulmonar, AVC, uma doença hepática ativa, enfim, isso são contraindicações, mas isso é exceção. Isso é a minoria, né? É a minoria. Então, a maior parte das mulheres pode colher o benefício da terapia de reposição hormonal. A gente tem que pensar em tratar os outros sintomas, então o sono, se está ruim, tem que tratar, o peso, enfim, as outras coisas, tem medicamento para isso, mas a gente precisa falar daquilo que não é medicamentoso. Então, eu acho que, primeiro, essa mulher ela precisa sair da solidão da menopausa e se agrupar e falar com outras mulheres, interagir socialmente, participar de grupos que falam sobre isso. Exercício físico hoje, Fernando, não tem como envelhecer bem sem fazer exercício, em todas as áreas. Eu falo com meus pacientes... Qualquer queixa que ele traz, eu falo, você já faz exercício vai ajudar. Então, assim, o exercício hoje para a cognição, para o peso, para o humor, para tudo.
tem que fazer exercício de força, a gente tem que prevenir sarcopenia. Então, o que traz para quem está envelhecendo uma sensação de juventude? Qual é a fonte da juventude? É você conseguir fazer o que você precisa. Autonomia, né? Isso. Então, assim, a independência física, ela só vem com o exercício. Então, a mulher, se ela não começou ainda, ela precisa incorporar nessa fase, assim como determinados alimentos, né? A espiritualidade é algo que a mulher, qualquer um que está envelhecendo, precisa abraçar, porque consegue lidar melhor com as perdas que são muitas, não só de pessoas, mas de um corpo físico, de um emprego, de uma situação. Então a espiritualidade também ajuda. Alimentação, como eu falei, enfim, principalmente falar, procurar o que eu posso fazer. E o colega médico entender que isso não é frescura, buscar o recurso, encaminhar quando não souber. Sabe que essa nossa conversa aqui me faz imaginar o seguinte cenário, né? Estamos vivendo mais. Então, a mulher vai entrar na menopausa quando? Ali, 40, 50 anos? Mais ou menos. A média de 50 anos. Vamos imaginar que, em breve aí, né, 70, 80, 90, 100 anos vai estar sendo vivido. Ou seja, isso é metade da vida. Exato. Apenas. Isso. Então, tem muita vida depois desse momento. E da mesma maneira que uma mocinha, quando tem a menarca, a primeira menstruação, ela é cercada de alguns cuidados das primas, tias, irmãs, da mãe, explicando aquele processo novo. Olha, minha filha agora é mocinha, ela pode engravidar. Talvez o que a gente venha verificar no futuro seja um acolhimento também da mulher que entra na menopausa. Tipo, olha, minha filha, tá tudo bem, tá normal, esse ciclo da sua vida se foi e agora começa um outro. Mas eu queria saber de você, pra gente fechar aqui com uma pergunta assim, chave de ouro. O que esperar do futuro desse relacionamento da ciência, da geriatria, da medicina, nesse tema, nesse recorte, a menopausa? Exatamente. Tem muito a ver com o que você falou aí. A mulher precisa encarar a menopausa cada vez mais como uma travessia e sair maior daquela etapa, porque Freud já falava que a menopausa ela é uma fase em que a energia psíquica da mulher ela está muito alta. Então, a mulher perde a capacidade reprodutiva, mas ela tem que aplicar esse desejo produtivo dela em outra área da vida. E quando ela consegue fazer isso, lidar com todas essas adversidades, a chance dela viver uma velhice plena é muito maior. Então, eu acredito, em nível individual e coletivo, que essa mudança num padrão de tabu vai acontecer. Né? Como você falou, as mulheres precisam conversar com suas mães para saber como foi com elas. E também eu tenho muita esperança na inteligência artificial, quando a gente pensa em ciência, em tratamentos, né? Protocolos individualizados, padrões de tratamento a partir de sintomas específicos, exames, e descobrir mais a fundo mesmo esse impacto cerebral sobre o restante do corpo. Então eu tenho esperança que vai ser uma fase cada vez melhor e menos difícil de ser vivida. Mônica, muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar informações tão importantes com o nosso público que nos segue nas redes sociais, que é muito feminino, viu? Isso. E mulheres que com certeza passam por isso, estão passando, vão passar, já passaram e podem compartilhar com todas as pessoas informações tão preciosas e valiosas. Que bom, agradeço pela oportunidade, Fernando. Pessoal, a gente fica por aqui, desejo para vocês uma ótima semana, um beijo no coração, compartilha com todo mundo, dá seu like, escreve sua dúvida, a doutora Mônica e eu vamos olhar e responder com atenção para vocês. Ótima semana, beijo no coração, te vejo em breve.